nos Estados Unidos é meio longe, né, Romildo? Eu acho que o pessoal não me escutava. Mas antes de passar a bola para vocês, eu queria fazer só uma pequena reflexão sobre essa eliminação do Brasil ontem. O futebol ainda é sim uma paixão do nosso povo, né? Seja alguns que são apaixonados por clubes, outros, ou em sua grande maioria, pela seleção brasileira, outros nem tanto, outros secam, torcem para outras seleções. Vivemos numa democracia. Só queria dizer uma coisa, não vai ser o futebol que vai mudar a realidade política, financeira, econômica, social desse país. Na década de 70, quando o Brasil jogava a Copa do Mundo, muito se falava sobre a figura do Pelé naquela Copa, e uma pressão política, inclusive, em época ali de ditadura, em que o futebol precisava ser uma cortina de fumaça para o que o país vinha passando, a dificuldade, muitas situações que a história já contou, e eu não sou professor de história, o pessoal quiser dar uma pesquisada do que foi a década de 70, vai lá procurar saber da pressão que existia sobre a seleção brasileira e a figura do Pelé. Indiscutivelmente o Neymar não é o Pelé, não chega próximo ao Pelé, mas o Neymar não tem que ser o herói da nação. A gente carece de referências boas na política, talvez até na cultura, no jornalismo também, talvez as pessoas não tenham mais, digamos que aquela paixão, até não veem alguns tamanha credibilidade ou razão, como na época da década de 70, 80, 90, em outros anos você tinha grandes referências. Com a chegada das redes sociais, muitas pessoas acham que elas sabem de tudo, então são os Googles humanos, e que a opinião de quem trabalha, de quem estuda, de quem se dedica, passa o dia a dia ali buscando informação, talvez não valha. É uma opinião sua, talvez. Mas eu só tenho uma coisa a dizer a você. Não é o Neymar o salvador da pátria. Não seria a seleção brasileira que diminuiria as frustrações do povo brasileiro no dia de hoje. E é desumano o que estão fazendo com os jogadores da seleção brasileira, como o analfabeto do Neto, falando o que estava falando agora sobre os jogadores. Ele foi um jogador medíocre em seleção. Não deveria estar abrindo a boca para falar de jogadores de seleção brasileira, porque ele não foi nada na época que jogava bola na seleção brasileira. O Romildo acompanhou na época também, se quiser opinar alguma coisa sobre isso, o Neto não foi nada. O desrespeito que está havendo a essas pessoas, porque não honram a pátria. Será que os políticos brasileiros honram a nossa pátria? Será que você, porque o que estão cobrando dos jogadores é que faltou entrega, faltou personalidade aos jogadores. Você tem personalidade na hora de votar? Você dá um carrinho ali? Você se esforça mais? Você sua a camisa quando se trata em, por exemplo, brigar pelos seus direitos? É a pergunta que eu faço. Não podem demonizar o futebol como estão fazendo e usar de personagens. Porque o cara é rico, porque ganha milhões e faz aquilo. A Alemanha e os jogadores também ganham milhões e caíram pior que o Brasil. Cristiano Ronaldo acabou de ser eliminado e nunca deu uma Copa a Portugal. E Portugal tem um grande elenco, talvez melhor do que o do Brasil hoje em dia. Mas a culpa do Brasil ser o que é do Neymar. Brincadeira. Romildo, é difícil, porque é uma segunda-feira de tristeza. Ontem a gente se reuniu, a convite do nosso CEO, o Márcio Rangel. Alguns foram ao Cid São João, uma grande festa, uma grande estrutura e tudo mais. E eu já fiquei triste porque eu tenho memória, eu tenho afeto pelo Copa do Mundo para coisa boa e coisa ruim. Eu lembro quando eu em 94 assisti o primeiro título que eu tive condições de ver do Brasil. Eu lembro onde eu estava, assistindo sozinho na TV de tubo, porque minha família disse que não queria assistir do meu lado, porque disse que não me aguentava, de tanto que eu gritava. A voz está um pouquinho assim, porque ontem eu gritei. Eu lembro de 98, a final contra a França, porque foi no meu aniversário, eu estava em Fortaleza, com a viagem da escola. E aí eu vou lembrando dia a dia, porque eu lembro. Copa do Mundo para mim tem esse laço afetivo. E ontem eu estava triste, o pessoal estava comigo, e quando eu vi as pessoas apenas largarem o telão e continuarem a vida assim como se nada tivesse acontecido, me doeu ainda mais. Porque antigamente não era assim. Talvez seja um pouco nostálgico o meu comentário, mas eu queria a tua opinião, Romildo. Boa noite. Boa noite, Rovares. Boa noite, Edu. Prazer tê-lo aqui hoje conosco, Marques, Márcio, a turma aí da técnica, pessoal da Pop e do blog do Márcio Rangel. A gente se parece pelo menos nesse contexto, o Rovares. Quando eu digo pelo menos é porque o respeito recíproco entre nós vem de há muito, mas não há, nunca houve, quem sabe um dia, uma proximidade maior para
nos conhecermos melhor. Por isso que eu fiz essa ressalva, né? Que nesse ponto nós temos algo em comum, a transparência, né? Eu aprendi muito na época, por exemplo, da pandemia, em que a gente não via a boca da pessoa por conta da máscara, né? Mas a gente percebia que o sorriso vinha pelos olhos. Então não adianta, se você é autêntico, não adianta disfarçar. E mesmo com toda experiência que alguém imagina possuir, essa blindagem total diante de algumas frustrações, ela é ineficiente, ela não funciona. A gente acha, por exemplo, antes da Copa começar, eu achava que eu estaria blindado para uma eventual decepção da seleção brasileira, mas as partidas vão se sucedendo e a gente vai se envolvendo e vendo pessoas nossas, né? As pessoas como um todo se envolvendo e a gente acaba também indo, né, nessa vibe. Foi exatamente o que aconteceu. A expectativa ia aumentando a cada partida e ontem, infelizmente, veio a frustração. Eu não vou dizer que reagi ontem como eu reagi há algum tempo. Eu vi crianças chorando, isso me dói muito. Minha netinha chorando, né? E a gente com o trabalho de passar para ela, olha, minha filha, isso é apenas futebol, vão ter outras Copas, você é muito novinha. E simplesmente ela disse, me deixem chorar. Aquilo me doeu profundamente, porque um dia também eu já chorei. Um dia também eu já chorei, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para vocês. Hoje não, hoje a gente está mais calejado e a gente vê algumas situações acontecendo, mas ainda dói, frustra, né? Frustra, por exemplo, a gente vê um ciclo como o Neymar encerrar da forma que encerrou. A gente vê um próprio saindo um pouco da seleção brasileira, Cristiano Ronaldo se despedindo também de Copas da forma como aconteceu, não é? Sem conquistar sequer uma Copa do Mundo, né? Portugal... Conquistou a Eurocopa, mas Copa do Mundo não. Copa do Mundo não. O Neymar só não conquistou Copa, conquistou todos os outros títulos que o Brasil poderia ganhar. Inclusive, conquistou uma Olimpíada que todos queriam e depois agora dizem que não valeu porque... E arruma desculpa, né? Grandes jogadores jogaram a Olimpíada e não conquistaram, né? Grandes craques do futebol brasileiro disputaram Olimpíadas levando a sério que a maior competição esportiva do mundo ainda é a Olimpíada. A Copa do Mundo é a maior competição de futebol, né? Então é isso aí, vamos bater um papo aí sobre Copa do Mundo, o futebol também paraibano, né? E só concluindo, né? O Mbappé ainda tá na luta, o próprio Lionel Messi também. Então vamos aguardar. O fato é que a gente fica no meio do caminho, né? Tanto que se mexeu lá com o Haaland, todo mundo sabia a forma como ele agia, mas aí a nossa seleção, em duas bobeiras, acabou sucumbindo diante dos noruegueses, né? Tivemos a chance com o pênalti, com o Endrick desperdiçando, mas são apenas, digamos assim, situações que a gente se apega às mesmas para tentar justificar algo que talvez não encontre uma justificativa maior. Mas esse é o futebol, a gente também, mesmo não se blindando completamente, mas a gente de alguma forma vai tentando se adequar à situação, porque afinal, há uma semana a gente estava aqui comemorando a vitória do Brasil, de 13, de Serra Branca, e hoje aqui a gente está lamentando derrota de Serra Branca, de 13 da seleção brasileira, só o Botafogo mesmo que salvou a lavoura do futebol, pelo menos aqui na Paraíba. Rovares. Isso mesmo, né? Lógico, como o nosso carro-chefe é o futebol aqui, tenho certeza que o Marcos Júnior tem como destaque aí, infelizmente, na Série D, os times paraibanos decepcionando, né? Nessa abertura, né, de uma terceira fase de competição. Ainda tem muito a acontecer, creio que os dois podem, principalmente o 13, por jogar em casa com o apoio da sua torcida, reverterem a situação, mas a verdade é que os números mostram que começaram mal. Né? Isso, essa terceira fase. Boa noite, Marques. Boa noite, Rovares. Boa noite você que está em casa acompanhando através da MRTV, nas plataformas do blog Márcio Rangel, você pela Pop Cari também, Romildo Nascimento, Eduardo Souza, você, Rovares, todo mundo ali atrás. Na técnica também o Márcio ali está dando aquele seu suporte de sempre, mas é aquilo, eu acho que o Romildo e você falaram muito bem do que aconteceu com a seleção brasileira, e a gente vai destacar a Série D do Brasileiro, que também é importante pra gente, 13 perdeu, e foi um final de semana de um revés, né? O Brasil que tinha vencido o Japão, um 13 tinha vencido e tinha avançado de fase também o Serra Branca, e nada disso aconteceu no final de semana e foi muito estranho para o nosso futebol, tanto
com a nossa seleção brasileira, que era o nosso principal alvo, claro, era o nosso principal motivo de alegria para um final de semana diferente. Inclusive nós tivemos aí todos da casa que foram convidados para estar lá na Vila City São João, e a gente vindo daquele momento todo de euforia e de expectativa para os 90 minutos de um Brasil que ficou pelo meio do caminho, mas também antes já tínhamos sofrido aí as derrotas de 13 e Serra Branca dentro da Série D, mas nada que não possa ser revertido. O Serra Branca vai buscar fora de casa o resultado adverso que sofreu em casa. Já o 13 retorna para Campina Grande, Estádio Amigão, Colosso da Borborema, sua casa, o seu torcedor que no final de semana anterior fez uma grande festa, colocou o seu bandeirão aí, e essa mesma expectativa de um 13 avançar ainda mais na Série D do Brasileiro está firmada para esse final de semana, é receber o craque dentro de casa. E também o destaque para o Botafogo, né, que vem pegando o elevador, depois daquela péssima fase dentro da Série C do Brasileirão. O Botafogo busca mais uma vitória, busca uma vitória importantíssima, foram 2 gols. Você disse agora briga já dentro do G8. Né? Então é o momento adverso do Botafogo com relação aos nossos clubes da Série D, como 13 e Serra Branca. Mais nada, principalmente para o Galo Borborema, não pode ser revertido. Placar simples, pode forçar os peitos, um placar de 2-0 que pode ser conquistado sim com o futebol que o 13 tem, aí ficar com a classificação já para a próxima fase e continuar sonhando com o seu acesso. Mas não podemos destacar também, vocês falaram, eu vou só dar o meu palpite aí com relação à seleção brasileira, vamos discutir isso muito durante o programa, mas você falou muito do Neymar, né? E nós vimos aí a forma como o jornalismo, principalmente lá fora, quando eu disse o eixo, principalmente eixo Rio-São Paulo, com aquelas que são detentoras de muitas informações, né? Mas o Neymar foi um jogador que durante sua carreira sofreu aí 2 cirurgias de joelho. O Neymar foi um jogador que se deu duas cirurgias de tornozelo. Foram mais de 1.500 dias afastado do futebol em toda a sua carreira para tratar de lesões, inclusive aquela sofrida na última Copa do Mundo, que o tirou da Copa. E na seleção brasileira foram 150 jogos, né? 130 jogos, 80 gols. De um Neymar que deu 59 assistências, foi campeão olímpico, que ninguém tinha conseguido ainda na sua história, e teve também uma competição de Copa das Confederações. O maior artilheiro do Brasil, diga-se de passagem. Então, assim, é muita carga, muita responsabilidade para jogar nos holofotes, né, a questões ideológicas, para tentar agredir o Neymar pelo menos como um atleta. Então fica a nossa expectativa que possa vir aí a CBF. Você já colocou já na nossa enquete, né, quem é o maior culpado nesse momento com relação à nossa seleção? E só para dar uma passeio aqui, o torcedor vai interagindo e vai entrando conosco na nossa transmissão. De quem foi a maior culpa da eliminação do Brasil na Copa do Mundo? Treinador, 29%, por enquanto. Jogador, 38%. CBF, 43%. E agora o voto está empatado aí, jogadores e CBF, 38%. Mas, na minha opinião, a carga vai para essa CBF, de um Brasil que entrou numa Copa do Mundo, como nós discutimos aqui, não é porque está fora não, a gente dizia, Brasil que entra sem o esquema tático, um Brasil que entra sem ter os seus titulares definidos para uma competição mundial de suma importância, e como foi essa grande, e como está sendo essa grande Copa, e já foi para a gente, já foi para a conta, né? Eu não votei aqui, mas abertamente digo, a CBF é a grande culpada da seleção ter chegado como chegou, e o pior, não é só como chegou, é o que aconteceu. A primeira notícia sobre o Brasil nos Estados Unidos não foi Neymar, não foi Vinícius Júnior, não foi Ancelotti. Foi o presidente da CBF com namoradinha, né, gastando dinheiro do futebol brasileiro, né, porque o cartão corporativo que o Lula agora disse que ninguém pode ver, da CBF o povo usa abertamente, né, às custas de federação, de clubes e da gente. Lá pode, né? É público, aquilo não é público, não é entidade pública. Ela é público-privada, até uma discussão muito grande sobre isso. Mas, Eduardo Souza, qual é o seu destaque aí? Praticamente a gente não tem como não se apegar a quase tudo. Talvez o Botafogo seja o menos citado, porque é o que menos, digamos que, surpreende, pelo menos para mim, né? Porque vem numa crescente dentro da competição, mas é indiscutível, porque a gente estava junto ontem, né, que essa frustração, essa tristeza sobre a seleção ainda está presente hoje, né? Boa noite. Boa noite, Gustavo Rovares. Boa noite, Eduardo Souza. É o costume do estúdio. Costume, né? Boa noite para o Gustavo Rovares, boa noite para o Marcos, o Romeu do Nascimento e a todos que estão nos acompanhando, seja na MRTV, também na Rádio Pop, né? É claro que a frustração é muito grande, né? Mas eu destaco também a omissão do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior, que era o homem da Copa pra gente, o homem da Copa na seleção. Eu acreditava muito no futebol do Vinícius Júnior, e ele, na hora do pênalti ali,
Sei que já era treinado isso pro Bruno Guimarães ser o batedor de pênalti do Brasil, mas eu acho que naquela hora, na hora da pressão, quem tinha que bater era ele. Ele quem era para perder aquele pênalti se tivesse que perder ou fazer, mas a responsabilidade era dele. E depois a entrevista coletiva ele falar que não tinha a vaidade de ser o artilheiro da Copa. Eu não consigo entender como é que a nossa esperança... O melhor desempenho nas cobranças de pênalti dos treinos era do Bruno Guimarães. Mas ele só bateu na carreira 4 pênaltis. Mas nos treinos, segundo a Celota, era o melhor desempenho. Sim. E nos últimos 5 pênaltis, o Vinícius Júnior marcou todos. Eu ia dizer o seguinte, no momento em que o Carlos Ancelotti, na hora que ele bateu, eu disse, né? Quem vai bater é o Bruno Guimarães. Eu acho que quem vai bater é o Bruno Guimarães. E o Vini, ele caminha Ele com ainda a bola, tava ali, né? é isso. E é passada pro Bruno, né? A imagem fica bem Isso. clara, né? Aí o seguinte, na França ninguém pensa quem é que vai bater. É o Mbappé. No Portugal também Em você não Portugal pensa. ninguém pensa quem bate é o Cristiano Na Ronaldo. Argentina também não. Na Argentina ninguém pensa. Porque só Na na própria seleção Noruega, brasileira quem seria o pensa batedor de pênalti? é o Haaland. O Haaland, não sei se é o Haaland ou o Odegaard, não vi pênalti da Noruega. Mas só faço um levantamento sobre a situação. Isso. Referência, né? Na última Copa, o Tite deixou o Neymar sem bater o pênalti. Ele conseguiu a genialidade de colocar o melhor batedor da seleção para não bater. Porque foi o último e não precisou bater, né? Porque o Brasil perdeu antes dele bater. Então, assim, voltando àquela ressalva muito importante que você fez sobre a transparência, né? Você disse não ter, eu também, sem hipocrisia nenhuma, não tenho de disfarçar aquilo que na verdade a gente está sentindo, embora aqui a gente não tenha, digamos, o comportamento 100% daquele que a gente tem em casa, né? Lógico. Mas de alguma forma a gente tem a essência, não pode haver uma mudança muito radical entre o que a gente é enquanto pessoa e profissional de imprensa. Mas uma coisa me chamou a atenção que eu não tinha percebido no jogo, né? Não sei se vocês notaram. Não na imagem, porque a imagem não dá essa margem para a gente perceber, mas numa foto eu percebi, na hora em que o Vini Júnior passou a bola para o Bruno Guimarães, o rosto dele passava claramente uma certa insatisfação. Eu percebi, foi absolutamente perceptível. Não foi uma coisa assim espontânea. Eu acho que veio alguma ordem para o Bruno cobrar. E ele é o batedor oficial da seleção, né? Nos treinos, como você falou, ele era quem batia os pênaltis, mas assim, chega uma hora que você tem que assumir responsabilidade, né? O cara é a esperança de todo mundo, ele tem que assumir essa responsabilidade de bater de frente com o treinador. O que eu acho na seleção acontece muito, principalmente, é esse medo de confrontar mesmo o treinador. Dizer, não, eu sou atacante, eu vou bater. Vou bater e brigar assim, mesmo. A gente só vai conhecer o Carlos Ancelotti talvez na próxima Copa. Porque quando eu digo que a CBF, para mim, é a grande culpada das frustrações recentes da nossa seleção, a gente pode discutir questão de safra, de personalidade e tal, que eu acho isso até muito relativo, porque, beleza, talvez o peso da camisa do Brasil, sobre alguns, ele seja um fardo muito grande, né? Mas culpa nossa também, eu acho, talvez, como a gente joga nossas frustrações e expectativas, que às vezes nem em casa a gente consegue preencher, sobre uma seleção, sobre seres humanos, não são máquinas. Mas será que o camisa do Real Madrid não pesa? O Vinícius não joga lá. O maior time do mundo. Será que o Gabriel Magalhães, que é zagueiro campeão da Premier League, não pesa lá? Será que não... Tô questionando. Né? O que eu quero dizer sobre o Vinícius Júnior é que eu acho que o Ancelotti ele tenta blindar o Vinícius Júnior. Ele vê que o Vinícius Júnior tem uma personalidade de muita oscilação. O Vinícius Júnior ele pode ter sido o artilheiro do Brasil na Copa, mas ele jogou contra Haiti e Escócia. Contra o Japão, precisou do Vinícius Júnior. Se faz aquele gol, ele não fez. O passe que fez para o Endrick. O Haaland fez 2 gols. Ele tocou 2 vezes na bola. Então, assim, o que a gente está esperando do Vinícius Júnior, escrevam. A gente não vai ter. A gente não vai ter. Talvez o Estevão venha, o Endrick possa estourar, não sei. O Endrick também perde um gol ali que espero que não frustre ele, né? Mas... Será que ele perderia aquele gol em um clube, né? Porque é onde é aquela questão, o peso da camisa da seleção brasileira. Cada um aqui tem uma opinião, é tudo democrático, né? Eu não concordo na íntegra com o que o Roberto está falando. Talvez a expectativa que se criou sobre o Vini, e eu abrangeria mais, sobre a seleção, talvez tenha sido acima um pouco do que essa seleção podia nos entregar. Mas são 2 Copas do Vinícius Júnior, né? Se cobra do Neymar, ele já dá 2 Copas em que ele não consegue... Ainda assim, na minha humilde opinião, ele foi o menos Vini. Para mim, o Vini Júnior, mesmo com essas ressalvas que você está fazendo, foi para mim o melhor destaque da seleção brasileira. É uma seleção que você tinha, claro, a sua referência, que era o Neymar, que não chega 100% contundido, está no banco. E você joga a responsabilidade
quem poderia ser o protagonista dessa seleção de uma geração que a gente sabe, são garotos, a maioria, podemos dizer, jovens, você tira o próprio Hendrick, o próprio Vini Júnior vai para a sua Não, segunda mas Copa, o Vinícius né? Júnior não dá pra chamar mais de garoto, né? Reclamava quando a gente Aí o menino você Ney, tá com 36, jogou 4 Aí você Copas. pega- O Vinícius Júnior já foi melhor do mundo há 2 anos, minha gente. Se ele não conseguir adquirir essa responsabilidade, vai jogar pela seleção de Gana. Não, eu não estou né? retirando a responsabilidade. Assim, é são uma duas seleção Copas do que Vinícius chega, Júnior. que chega com a sua principal referência sem condição sobre o dilema se vai ou não para a Mas Copa. eu acho que a principal referência do Brasil não é Neymar, faz 2 anos, gente. Neymar não joga Pois na é. seleção, Não, já fazem sim, 2 mas- anos que Neymar não joga Mas futebol, gente. quando se polemizou tudo isso, quando você tem um Neymar que não está 100%, é um nome. Poderia hoje ter acontecido com o Messi também ser afastado por contusão e não estar numa Copa há 2 anos, se ele fosse para a seleção, ele não é referência. Se ele voltasse a jogar pela Argentina, O seria negócio é referência. jogar, né? Mas O Neymar não joga. é diferente a situação que o Messi chega para uma Copa. Não, que eu o estou Cristiano dizendo assim, chega. na mesma condição de O Neymar Neymar não machucado. tem condições. O Neymar não teve condições. Se a gente for botar num fio na meada, o Neymar talvez não era nem para ser convocado, gente. O Neymar não vem. Esquecendo questões extra-campo. Não, O pessoal você realmente perde uma persegue referência. muito Tá o falando de Neymar. referência, O tá Neymar, falando de questão mas o extra-campo. Neymar não joga bola faz Referência. 2 anos. É, O Neymar quando a foi para a Arábia, não fez nada. Ele saiu do Paris Saint-Germain, já saiu toda aquela polêmica. Ele sai, vai pro futebol da Arábia, ele não consegue desempenhar um bom futebol lá. O Jorge Jesus disse, ele não tem condições mais de jogo. Série de lesões, enfim. Eu não acho que ele mereça toda essa culpa que se coloca nele, mas o Neymar não joga futebol tem pelo menos 2 anos. Eu não sou muito favorável, nunca fui, é meu estilo, né? Respeito a quem pensa diferente, mas eu nunca fui muito favorável sobre essa questão de caça às bruxas. Porque se de repente o Brasil passa, a análise Hoje, da gente hoje a estaria conversa sendo seria outra. né? Porque, na verdade, coletivamente, a gente ficou muito a desejar. Rapaz, o Brasil ontem levou um passeio da Noruega. Nós levamos para um passeio. Eu não vi assim, não, Romero. Eu vi desse A jeito. Noruega não acertava um passo daqui e ali. Ó, eu pensava que era estratégia da seleção brasileira. Eu vi posse de bola. O Brasil ficava olhando a Noruega, não tomava a bola, foi o tempo todo olhando a Noruega jogar. Eu pensei que era estratégia. Eu digo, uma hora o Brasil toma essa bola e dá o bote. Estou esperando até agora. Assim, eu acho acho que Mas a aí Noruega... é comando, né? Eu acho Por falta que- de, né? A Não, Noruega Porque jogou esperar por que o uma time bola, por né? si só, porque individualmente você tomar a iniciativa de fazer algo que o treinador não lhe pediu é uma coisa. Mas como conjunto, aí é o treinador. Eu vi a Espanha hoje perder a bola e em 2 minutos recuperar, Rovário. Nós tivemos o seguinte, a gente olha, a gente observa, a gente torce naquele momento, vibra de uma forma diferente, mas quando a gente passa assim para emitir opiniões nossas, a gente vê a coisa diferente. Nós vimos uma Noruega com mais posse de bola, né, mais improdutivo. Ele estava jogando por uma bola. E a prova foi isso. Mas foram 2 gols. Mas o segundo gol foi consequência do Brasil, que já estava buscando seu segundo gol. Psicologicamente abalado com Chegou gol. um momento que na estatística a gente via lá 580 passes da Noruega. O dobro, 260, 265 passes. Gosto muito de observar isso. Então, isso prova um domínio de posse de bola maior que a Noruega, mas não um domínio que chegasse a ser assim produtivo a todo tempo. Eu acho que Ele ficou analisar tocando jogo, bola. o Brasil Ali. foi melhor. Não, aí o Brasil criou grandes oportunidades. Tivemos aquela jogada do próprio O goleiro, Hendrick. pra mim, foi o melhor jogador Tivemos em o campo. pênalti. É ele e o Raul. Mas se o Ancelotti tivesse colocado o Neymar e fosse o Neymar naquela cobrança de pênalti, o Si ele é muito... ninguém sabe. Ninguém sabe, né? o Mas Si- assim, a gente o Si não vive... tem como, né, a gente vive controlar. ou se o próprio Vini Júnior, que no momento era para Se referência o pra Hendrick gente. faz aquele gol, É. a conversa era Era 1 a 0. outra. O gol do Pedro Neymar poderia colocar a gente já numa prorrogação. Mas enfim, é o si que não existe no futebol. Né? Então, é E muito pra mim o diferente. Bruno Guimarães, é lógico que a gente pode questionar se o Vinícius Júnior poderia bater ou não. Mas o Bruno Guimarães, pra mim, fez uma Copa muito boa. É tanto que o Arsenal quer Sim, levar agora. sim. É um grande jogador, um dos melhores da posição no Acho mundo. também. Né? Vamos falar do Douglas Santos também, né? Só lembrando aí o placar de 2-1 aí na tela, para quem está nos acompanhando na Pop, a gente trazendo aqui só para confirmar, né? Mais 2-1 Noruega. O Douglas Santos fez vou falar um pouquinho dos paraibanos, né? O Douglas Santos, para mim, fez uma Copa muito regular. Do jeito que ele é chamado, feijão com arroz, fez Isso, o feijão com arroz. feijão com arroz. Bem, Mas perfeito. fritou o ovo ainda, aquele ovo do oião ali em Foi. cima ali, né? Ainda teve uma sobremesa, cara. Pois é, Muito eu acho bom, que ele Douglas entregou Santos. muito bem. Né? Matheus Cunha não fez uma má Copa pra mim. Em um jogo foi decisivo também, fez 2 gols. Também eu Quase acho igual que o ele fez Pelé, um- né? Que já fez 3 E o gols em pênalti Copa. foi em cima dele, Isso. né? Poderia Ele foi ter sido funcional, melhor. né? Ele não é o cara que vai decidir o jogo. Você toca a bola nele, mas ele é funcional. Ele tem uma função tática. Porque a tendência é porque machuca, dói, aí a gente fica, sabe,
é como um sentimento, guardando essas proporções, de luto. Vazio, eu né? sei que muita gente não pensa assim, mas a maioria amanheceu hoje com esse sentimento de daqui a 4 anos tem luto. Copa Então novamente. você se apega, no caso do luto propriamente dito, né? Olha, se não tivesse de avião, não tinha acontecido, o avião não tinha caído, aí vai de carro. Se foi de carro, para ter de Você avião. fica bastante se apegar. Procurando. Mas eu evito caças bruxas, porque, por exemplo, o menino fez uma boa Copa, o Ryan, não esteve bem ontem, é por conta do jogo de ontem, que perdemos, fomos eliminados, machuca. A tendência é você, Me surpreendeu o Martinelli. exatamente, olhar o lado negativo. Mas a gente não pode, né, fazer uma análise dos caras apenas pelo jogo de ontem. É porque assim, se daquele fosse fazer time- pelo jogo de ontem, a gente tem que analisar a confiança, ou pelo menos a expectativa, não dizer confiança, mas a expectativa do torcedor aumentou com aquela vitória sobre o Japão, uma vitória Sim, apertada. sim. Um time nós aqui debatemos da bancada na terça-feira, já que o jogo foi na segunda, estivemos lá no Parque do Povo, com uma cobertura diferente, né? Saindo lá para o maior São João do Mundo, e a gente dizia, olha, o Brasil venceu uma seleção que individualidade não tem, mas ele tem a questão do do conjunto, a coletividade, disciplina. né? Disciplina E a tática. disciplina, e o Brasil venceu um time disciplinado. Eu visualmente, eu não sei assim, a opinião de cada um. O time do Japão, para mim, não tem o Haaland, óbvio, não tem. Mas eu gostei de ver muito mais o futebol do Japão do que o da Noruega. Eu concordo. O Japão ele fez diferente. Ele se atirou até mais que a própria, não tendo a mesma posse de bola que a Noruega, mas ele se atirou muito mais ao jogo, buscando Eu resultado. concordo com o Rovário nesse ponto aí do Japão ter se apresentado melhor. A nossa sorte, entre aspas, primeiro que fizemos um bom jogo com o Japão, né? Você sabe o respeito que os japoneses têm para conosco, desde a época do Zico, quando ele foi lá para o Kashima e tal. Então eles respeitam muito o futebol brasileiro. Eu acho que esse excesso de respeito também, de alguma forma, Talvez, né? nos favoreceu. A Noruega não teve isso, né? Ontem. Pra gente virar a página aqui e terminar a Copa do Mundo, se vocês tiverem alguma outra questão, levantem. Mas agora começa a se questionar, o Ancelotti já tem um contrato até 2030. Né? Já assinou. Eu acho que deve ter dito, se terminar a Copa vai ficar mais caro se eu for bem. Talvez se tivesse esperado, mas aí eu sim. Já está garantido. Desses jogadores aí já começa a se questionar quem chega para a próxima Copa. É por causa da idade também, né? Quando a gente vai para os goleiros, talvez nenhum chegue. Talvez nenhum. O Alisson não sei como é que pode ser, porque o Everton, por exemplo, ninguém esperava. Foi, sei lá, um terceiro goleiro numa Copa, não sei. Você vai ter O a Alisson provável. era questionado nessa Copa, né? E foi mais uma vez, então eu não duvido nada. Quando a gente vai para os laterais, pela idade, nenhum. Já era. Né? Alessandro não, o Douglas também eu acho que não. Na zaga, Danilo Douglas não. com 38. Né? Você pulou aí Já. para os laterais e os zagueiros ali. Aí Você- quando vai para a zaga, só acho que o Gabriel Magalhães e o Ibanes, se eu não me engano, né, de idade, porque o Brenner já Marquinhos, passou, o Léo Marquinhos já, já. o Marquinhos já. Quando vai para volante, o Bruno Guimarães, com certeza, né, se mantiver. O Casemiro já não, Já o deu. Ederson não, né, o Danilo sim, né, pouquíssimo sim. utilizado na Copa. Que deveria ter Danilo sido do mais Botafogo, utilizado também. né, só entrou também na fogueira, né, depois. Você vai para os atacantes. Aí, Vinícius Júnior sim, Neymar não, o Igor Thiago provavelmente não, né, vai ter que se manter num Aquele nível... primeiro jogo dele acabou aquela com cheirada de cabeça dele acabou prejudicando. Endrick sim, Ryan, Martinelli sim, Ryan, sim. Né? Assim, que de idade, se vai ou não, não sei. Vini mas que Júnior. tem Vinícius Júnior, mais sim, um, lógico. né? Uma menção a Luiz Henrique. Vocês acham que, na verdade, Houve ele não alguma entrou coisa? bem ou foi injustiçado? Eu acho que Aconteceu foi- alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Esperava tanto dele, rapaz. E uma bola. Aí também a gente volta pro Si, mas uma bola daquela, aquela bola que o Endrick perdeu, o Luiz Henrique não perderia nunca aquela bola. Só que o Luiz Henrique, antes da Copa, ele foi muito bem na seleção. Sim. Né, o Ryan chega até com uma surpresa e taticamente entrega também. Vamos ser sinceros também. Taticamente ele entrega. Mas o Ryan não deu uma assistência, que eu lembre, não fez gol, pouco chutou a gol. Taticamente ele ajudou muito por uma questão de marcação pelo lado em que o Danilo, para mim, um dos piores jogadores da seleção nessa Copa. Horrível. Os 2 gols ontem ele deixa cruzar, depois passa a bola no meio das pernas dele. Né? Foi uma insistência do Ancelotti que claramente não deu certo. Infelizmente o Wesley ter machucado prejudicou demais a seleção para a gente ter um lateral mais agudo. E o Danilo Ele foi o ao primeiro invés de convocado, trazer né? isso, ao invés de ele trazer o Exatamente. Vitinho, né, do Botafogo, ele traz o Ederson e bota ontem ele também num boi de piranha danado ontem. Você O Edson não convocar- deu um jogo com a seleção, Convocar ele bota no jogo que lateral precisa. É imoral. Então o Um Ancelotti tem lateral. culpa também. Tem culpa sim. Porque se contrataram ele, Romildo, não contrataram o Fernando Diniz para fazer experiência. Né? Tu contrataram uma pessoa que já tem que ter uma visão além. E ele não ter um lateral agudo.
à disposição, Agora sim. né, é culpa dele. As próprias falas do Ancelotti, quando assumiu a seleção brasileira, e a gente dava para ele perceber que ele ia para uma Copa já sabendo que não poderia ir além daquilo que se esperava. As palavras se blinda, eu acho. E passou isso pra gente. E a convocação do Neymar foi para isso. Foi pra ele se blindar também. Porque você imagina o Brasil perdendo esse jogo para a Noruega se o Neymar tá lá em Santos, em casa. Como o Roberto sugeriu, né, se alguém tem mais algo para acrescentar, pelo menos da minha parte, só eu tenho o seguinte a acrescentar. Com base, você puxou aí do Ancelotti, com base no que o Ancelotti disse, eu sou contra, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que ele deve sim permanecer, porque de alguma forma Eu também. Eu concordo. ele convocou quem deveria ser convocado, foram poucas as exceções daquele jogador. Você disse, sim, quem deveria estar lá? Bom, então é o seguinte, ele usou o termo seguinte, para mim não é o fim, é o começo de um ciclo. Então eu fico torcendo para encerrar, da minha participação em relação à seleção brasileira, vou torcer muito para que esse novo ciclo, segundo o próprio Ancelotti, seja bem mais promissor do que esse que encerrou o ciclo ontem. Isso foi um resumo do que eu disse aqui, né? Quando ele chega para a seleção e vem esse contrato mais longo, querendo mais 4 anos, já mostrava, ó, a gente vai começar a maturar o que temos. Né? Ou Ele, que vai ele, nunca, sobrar. ele nunca viria para a seleção como um tapa-buraco, né? Para uma Copa com um ano praticamente faltando. E aqui a gente questiona muito também E os o milhões que vão Ancelotti, ser pagos é para um dos melhores treinadores da história. E ele foi cauteloso, por exemplo, em não mudar muito. Então, praticamente, ele foi com as, digamos assim, certas figurinhas carimbadas. Então, eu torço para que os que se sobressaíram possam, daqui a 4 anos, nos entregar mais do que entregaram, até porque vão estar mais experientes, e que surjam, né, Rovares, novos talentos, que talvez a gente nem os conheça. Deus queira. Deixa eu Né? só Vai dar ter uma renovação grande. Uma Como é que passada, tá aí? muita gente interagindo conosco, o Antônio lá de Puxinanã, o Toinho, obrigado a você pelo carinho. O Flávio Murilo aqui deixando sua opinião, o Felipe César também, né? Infelizmente a seleção já não estava bem, pirou ainda mais com a entrada de Neymar, é a opinião dele. Aqui está dizendo o Cadu, Neto era melhor que esses bagres, é a opinião dele também. Então, assim, é um momento que se divide muitas opiniões entre. Olha, o Neto pode ter jogadores, jogado mais do que alguns aí, mas isso não dá o direito a falar o que ele fala. E Não na dá o seleção, direito. aí eu Não dá o concordo direito, com o que você porque, disse. ó, pra mim, Djalminha jogou mais do que Neto. Djalminha, pra mim, Eu jogou mais do que acompanhei o muito Neto. futebol do Neto, o Neto jogando Veja os pelo comentários do Corinthians, né? Djalminha, porque o Djalminha não ofende o povo, como o Neto faz. Quem ele acha que é, pra estar acima do bem e do mal? Né? A forma como ele trata o jogador é como se ele nunca. Não, como se ele nunca tivesse sido jogador e não fosse um jogador Acho que o Neto, desrespeitoso que nem ele, o que Neto, ele cuspia vai pra nos frente de uma outros, tela. né, que esculhambava, né, que era indisciplinado. Né? Quem é ele pra falar? O Neto Que vai exemplo pra é? frente de uma tela, a imagem que eu tenho do Neto, eu não acompanho o programa. Não perca o meu tempo. Né, algumas vezes eu vou olhar, só pra ele ter poder tecer um comentário. O Neto vai atrás de like, vai atrás através de uma forma que eu não concordo, você está de frente a uma televisão, né? Você usar uma opinião polêmica sua, às vezes nem é uma opinião, você cria aquela opinião própria polêmica, você gerar like, gerar discussão, gerar comentários, porque é um programa voltado principalmente O nível, muito baixo. Por exemplo, o Zinho, tetra, assim conhecido, né? O Zinho foi campeão em 94. Vai assistir os comentários do Zinho. O Zinho jogou mais que Neto? Não sei. Para alguns sim, outros não. O Zinho foi ídolo no Palmeiras, foi ídolo no Grêmio, foi ídolo no Flamengo, né? Campeão em 94. O Neto só foi ídolo num time, né? E não ganhou nada na seleção. Pouco era convocado quando foi. Então, assim, ele devia ter no mínimo mais cobranças respeito. de falta dele, nunca Respeito. isso ele foi... Só pra- Respeito. Pra gente passar pro nosso YouTube, o Cadu Rezende, que sempre gosta de secar muito, tá dizendo, vocês não se conformam que essa geração é ruim e quer dizer que saiu por desfalque, espera aí o Flávio Murilo também tá dizendo que a Alemanha, quando meteu 7 no Brasil, eles se prepararam muito tempo antes. Eu concordo com você, Flávio Murilo, mas esse domínio que teria da Alemanha, que criaram essa narrativa que a Alemanha teria um domínio porque teria educação lá para o futebol, que não sei o que, a Alemanha saiu Para uma o time fase de pelada antes. do Paraguai. Saiu uma fase antes do que a gente. Então isso Péssimo. não existe no futebol. Agora a gente cobra muito essa A base. Argentina, olha, Mas hoje- Argentina contra Cabo Verde. E o Cadu fala Foi- de geração. quase vai para os pênaltis. Não Aí foi tá porque falando, acertaram aquela a gente bola. tem um complexo de inferioridade muito grande, a gente tem um complexo de vira-lata enorme. Enorme, porque a forma como a mídia lá fora trata o Brasil é muito melhor do que o que a gente faz com a nossa seleção. Qual é a geração que se destaca além da francesa?
todas estão ali niveladas. Não tem mais jogadores do nível de craque, de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldinho Gaúcho. Isso não vai mais existir, gente. Jogadores vão ser todos nivelados ali. Eu acho que os poucos destaques são o próprio Haaland, o Mbappé, e só dessa nova geração. Não tem mais jogadores. Você pega uma desse nível. seleção, você pega uma geração de seleção que você tem no mesmo seleção. Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno. Aí tu pegou uma transição de gerações que tinha Juninho Pernambucano, Pronto. Alex Cabeção, Marcelinho Eram Paraíba. nomes que Mas resolviam. ficando de fora da Mas Copa. esses jogadores, a gente fala aqui, todo mundo fala porque eles ganharam. Porque Isso. se eles não ganharam, tava todo mundo falando Mas mal. a gente- Igual falavam mal da convocação de Ronaldo, de Rivaldo lá em 2002. Vai me desculpar, Eduardo, não é só por isso, Você não. era Os muito caras bebê. tinham muita qualidade. Não, é incomparável com a geração não, deles. bebê na Vai época. me desculpar, os Não, caras tinham Eu, muita meus qualidade. quase sabe? 50, Com pude certeza. viver mais Agora, isso. uma coisa que ninguém ainda não falou aqui, eu não ia nem conversar mais sobre isso, mas eu acho que Estica. é questão até de justiça. Bicho, o buraco é mais embaixo. Desculpa aí pela força de expressão. O buraco é mais embaixo. É porque eu não quero me aprofundar muito porque o tempo não permite. Mas, por exemplo, a gente individualiza. Fulano, Cicrano, Neymar, Vini, não sei quem, aí compara com Ronaldo. A questão toda é que o futebol do Brasil era imitado. Hoje o futebol do Brasil imita e mal a Europa. Mas aí, Romildo, por que a Europa se imita e ganha? Hoje deve estar um belo dia, mas é uma pena que eu não posso enxergar. Me escute só um minutinho, por favor. Aí eu Europa do Brasil, não sei quem, aí compara com Ronaldo. A questão toda é que o futebol do Brasil era imitado. Hoje o futebol do Brasil imita e mal a Europa. Mas Hoje- aí, Romildo, por que a Europa se imita e ganha? Aí eu tenho Essa é a uma pergunta que questão. eu faço, entendeu? O futebol do Brasil, lógico que era o futebol arte, não existe mais nenhum futebol arte no mundo. Hoje a Europa consegue equivaler, porque você tem um Yamal, que antigamente o espanhol não tinha a ginga, o que o brasileiro tinha, e hoje tem. Né? O futebol é universalizado. Né? Você vê o futebol da África, era muito físico. Aí o futebol tinha as características. Hoje o futebol da França é um misto de muita coisa. O Mbappé é um brasileiro jogando. Não é? A tática é muito rígida, Alvares. Isso. Você vê o Brasil, pega a bola, toca, ninguém tem a coragem de dar um drible para quebrar uma linha. Não tem, a gente não tem mais isso, é o toque de bola, é tudo. Aí onde está sabe? a questão, a gente não tem mais a individualidade Mas qual do seleção craque que tem? nós tínhamos. Esse- não, esse- mas esse- é por isso que nós tem. estamos hoje nos igualando aos outros. A França tem. Eu estava Só discutindo você aqui faz agora. isso. Só a França, Eu estava dizendo aqui agora há pouco, o Brasil tinha Bicho, o vocês- Ronaldo, Vocês o estão Romário, querendo o normalizar Ronaldinho, uma geração que, bicho, o não Ronaldinho. compara com as Aí outras, hoje não. nós temos uma seleção como a Argentina que depende de uma boa fase, de uma boa partida. Tudo bem, joga Mas para e- ele. Do Messi. na próxima Portugal Copa? do mesmo jeito. Hoje não jogou nada o Cristiano Na Ronaldo. próxima Copa, É. nenhum dos dois tem. Pronto. Na próxima Copa. Exatamente. E a gente não, a gente estava acostumado, Romildo. Isso é um problema do futebol Sim, mundial. a gente O futebol a gente mundial tava não tem mais acostumado. craque. A gente estava acostumado a ter vários craques, vários nomes, Porque puxando para a ganharam. de uma seleção. Porque ganharam. Não, porque Não é jogavam porque- não, muita porque bola. jogaram cara. muita Porque bola. jogavam E muita ganharam. bola. Não Gente, ganharam, porque em jogaram muita 94, bola. Me diz uma coisa, 82. Zico. Deixa o clubismo de lado. Zico jogava alguma coisa? Falcão jogava alguma coisa? Claro O que quarto joga. zagueiro Luizinho jogava, Mas Oscar jogava, tem gente- Leandro jogava. Na lateral, Mas Leandro. tem Júnior gente que jogava, fala- Sócrates jogava alguma coisa? Calma, Mas você tem contou. gente E ganharam que o quê? fala- Pera- tem gente que não. O fala até mais. Eduardo, até quantos anos, Eduardo? Não, se a gente Não, for mas falar não é por isso, aí, não. se Não é a por gente- isso. Não, se a mas gente eu não vi desqualificar 82, coisa, eu também não concordo. eu tô falando com relação, você vê jogadores daquela época, eu tô com 50. A gente então- também, a gente também gosta de valorizar se você demais. for comparar aqui, desculpa aí, meu amigo Eduardo, se você for comparar, vamos aqui, quem foi mais jogador? Zico, que nunca ganhou a Copa do Mundo, ganhou o Mundial pelo Flamengo, mas a Copa do Mundo nunca ganhou. O Ronaldão de São Paulo, zagueiro. Vai, me diz que ele tem mais história que o futebol do Brasil. Mas Zico A não ganhou a posição é Copa, o diferente. Ronaldão ganhou. Aí ele é melhor, ele foi mais jogador pro Brasil do que É Zico. justamente o que eu tô falando, mas Então, quando aquela ganha, seleção de 86. quando ganha, presta. É, aquela seleção de 94, 86. todo mundo falava, era a geração Dunga, que Mas todo mundo sua falava. opinião, pra mim, o Mas eu que concordo. presta é 94, jogador de qualidade. 94, o todo time era um mundo time de falava. cabeça de bagre. Todo mundo falava. Aquela mas seleção ganhou, do Brasil de 94 era um bom de cabeça de bagre. Mas ganhou, Mas hoje ganhou. todo mundo presta. Exceto Todo mundo Bebeto é e bom. Romário, É. não eram, né?
todo mundo. Mas assim, era um bom de a Imagina- zaga é a zaga reserva, Olha, que machuca. a gente parte por si, claro. Mas imagina se o Romário não tivesse ganho uma Copa. Ele não teria esse mesmo prestígio que ele tem Como hoje. vocês analisam é aquela uma seleção? visão. Aquela seleção de Entenda- 86, onde a gente foi campeão, fazia muitos anos desde o campo, aquela mão de Messi colocou lá. Maradona. Ou de Maradona colocou a Argentina na grande final. Mas aquela seleção a gente não pode destacar hoje aqueles jogadores, mesmo perdendo aquela Copa Agora, do olha o que Eduardo disse, que eu concordo em gênero, número e grau. Isso acontece com todo mundo. Então, a gente nivelou com todo. E antigamente a gente não se nivelava, não. O Brasil era talento, era individualismo, era arte. A gente quebrava linhas porque os nossos jogadores eram habilidosos, o Mané Garrincha, esses caras que driblavam. Hoje a gente não tem isso. Os caras, quando chegam para a seleção, eles já vêm europeizados, eles já vêm de lá da o Europa. futebol da Europa. Aí para assim, você botar na cabeça de Rafinha, dos meninos que estão lá na Europa, Aí a concordo. tática do futebol do Brasil não dá. Quando você concordo pega- que é vamos Não lá. dá tempo eles assimilarem. É um problema de Não dá tempo. CBF. Isso é um problema de CBF que vem de baixo, que vem da Agora base sim, na CBF. você vê garotos que não estavam na seleção, você perguntar a pessoas que não acompanham o futebol, eles vão nem saber que time jogou, se é realmente, em qual time jogou do Brasil. mas aí- Isso aí- vem, aí como o assim- Romil diz, aí traz o futebol europeu para dentro do futebol brasileiro. Me porque eles foram desculpem, lá. o Messi não jogou na Argentina. Isso quebra toda essa teoria de vocês. Com todo respeito. O Messi é o grande jogador. Mas está fora da curva. Mas Números já provaram. o Messi se formou no futebol espanhol. Né? E ele resolve com a Argentina. Então eu não acho. Se o Neymar foi protagonista. Vou esquecer o Neymar porque realmente não vem jogando. O Vinícius Júnior é protagonista no Real Madrid. O Endrick no futebol francês agora destruiu com o Paris Saint-Germain lá. E o Real Madrid pediu de volta. O Rodrigo, um dos jogadores mais valorizados, não está machucado, mas esses caras, eles resolvem e ganham lá. O problema está na gente aqui. Na gente, não digo a gente, quem está analisando. Está na estrutura do que se... Organizar, né, Justamente. Rovário? Então a enquete fala muito disso. Organizar taticamente esse grupo. Por Isso. quê? Por quê? CBF, então. Vamos pro Real Madrid, das maiores potências do mundo, que é o Vini Júnior tá lá, né? E muitos o próprio Vini Júnior, muita gente diz ainda, apesar de para mim ele ter sido um dos destaques o maior, apesar de não ter entregue tudo aquilo que se esperava, mas para mim ainda foi o maior destaque da seleção brasileira, mas ele rende mais no Real Madrid. Por quê? Porque lá há um conjunto, o time é organizado, é encaixado. A seleção brasileira passou muito longe disso. Aí agora, esse que você falou agora, homem, de questão de clube, do Barcelona, Real Madrid, seja quem for. lá Aí é o torcedor time. faz uma pergunta aqui, o seguinte, né? Eu achei muito interessante. Quantos treinos são necessários para o entrosamento de uma equipe de futebol? Quantos treinos são necessários para o entrosamento de uma seleção como o Brasil? A gente não tem muito mais isso, né? A gente não tem... Isso aí, mas todas as seleções não têm. Agora há uma diferença muito grande, Romildo, hoje do que a Europa e o resto do mundo. A Argentina é um ponto fora da curva nisso aí. A Argentina é um ponto fora da curva, né? Que é em cima do Messi e acabou. O Messi, eu Então tenho ele vai dúvida perder de como esse ponto agora vai. das próximas Copas. Agora, né? Isso a minha aí dúvida, vai... a minha colocação é a seguinte. Hoje você tem na Europa, como se fosse a nossa Copa América, né? Que é a Eurocopa. Aí tem ainda a Nations League. Eles estão ali jogando entre eles sempre. Pronto. Sempre. Os jogadores treinam juntos porque a base... É a primeira vez que o Real Madrid não tem um jogador convocado, né, para a seleção espanhola, né, se eu não me engano. A base foi os do Barcelona e tudo mais. Eles já jogam juntos, treinam juntos. A gente tem um aqui, outro ali. Nós temos uma Copa América... Naquela época, o 4-2, Botafogo 4 mandava anos. 5 jogadores, o Flamengo mandava 3, o São Paulo mandava 6. E tava ali a seleção com jogadores que já... Era mais fácil encaixar, né? Então assim, o futebol brasileiro, talvez a gente demore a ver isso, ele precisa evoluir para tentar manter mais esses jogadores aqui, né? E a gente ter condições de botar mais jogadores na seleção que joguem juntos, porque senão vai ser um do Arsenal, um do Zenit, um da China, pra você um do entrosar esses- Matsubara, um do Ibis. Aí entrosar esses caras que é vêm difícil. desses times aí, desse país. Como é que você vai entrosar isso difícil. em um mês? Por isso um treinador do tamanho que trouxeram. E para É por isso que o torcedor não também pergunta quantos treinos precisa a seleção brasileira para estar no ponto. Não sei. E aqui é o mas seguinte, ó. Eu sei o que é o tempo da carne, no ponto, no coração. Então vamos aqui. O Wagner Sanfoneiro deve ter tocado muito nesse São João, né? Agora está nos Deus quiser. acompanhando. É muito bom ouvir comentários conscientes. Esse Parabéns aos comentaristas. Tá de Obrigado. calo nos dedos, né? Tá de calo nos dedos, né? Aqui também está dizendo o seguinte, ó, o Cabeça de Bag 94, Aldair, Márcio Santos, Dunga, jogando, Tinham Bebeto, vários. Romário. Depois, né? porque Mas ganhou, assim, porque ganhou, era porque o Parreira ganhou. que fazia ganhou. a seleção jogar feio. Talvez a postura como entrava Porque em campo no ganhou. Brasil. Tem um monte de jogador assim, limitado, tecnicamente, com todo respeito. Mauro Silva foi bom jogador? Foi. Branco, né? Né? Jorginho. Mas depois que ganha é muito fácil.
Depois que é muito fácil. certeza, por Tem um isso- monte de jogador comum ali. A gente vai falar que o Neymar, como nunca ganhou uma Copa, ele não prestou. Casemiro Isso. foi um grande jogador, gente. Ele não tá na sua Mas na melhor Copa fase. não teve, mas foi pra Na Copa, Copa né? não era pra ter ido, Na mas ele é seleção um não grande teve. jogador. Né? Na seleção não teve. Casemiro considerado um dos melhores volantes dos últimos anos. Aqui, pra gente, ele é um... Eu ia dizer um negócio aqui, mas ele é um Ô, cabeça de bagre. ô, né? vai. Aí o Tome treinador bagre, de hoje é lá só cabeça não de vê bagre. assim. Aqui a gente vê. Ô, Rovários, um ponto aí, só para de novo tentar encerrar, né? O fato de a gente ter o sarrafo com base nas eliminatórias sul-americanas Também, e os nivela caras por jogando lá baixo. na Europa, a gente Sim. sem enfrentar esse povo, não certeza. dificulta pra gente, não? E outra coisa, Que a gente tá... O futebol O europeu... sarrafo da nossa... É aquilo que a gente está dizendo. Aqui, sul-americano, É, baixo. eles já estão Isso aí leva a trazendo, eles não Isso aí têm mais a leva a imagem do nosso futebol, porque já vê o futebol Mas europeu isso de lá leva para a uma cá. situação É muito diferente. interessante. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga. No futebol, eu vou remeter a uma comparação do futebol de cegos. Futebol de cegos. O futebol de cegos aqui da elite, que o Brasil ganhava até um tempo, ganhava tudo. Agora não está ganhando. A Argentina está ganhando, está aparecendo outros times. O futebol de cegos aqui, ele restringiu o número de atletas estrangeiros para jogarem no Brasil. O futebol de cegos, quando joga uma competição oficial, são 8 jogadores de linha e 2 goleiros. Antes poderiam dois estrangeiros. Por exemplo, a Padev aqui, né, tinha 2 colombianos. O Gonzalez, o Davi Quinteiro, que são os 2 melhores jogadores da Colômbia. E aí agora só pode um. Qual era a alegação? Que eles estavam vindo aqui, aprendendo e levando para as seleções. Olha a visão. Os espiões. Olha a visão. Hoje o que o Romildo fala é uma realidade. Os times da Europa não fazem questão alguma nem de fazer amistoso. Eles têm competição. Não faz. Então, o que a gente vive hoje, a Argentina é um ponto fora da curva. Por conta do Messi. Que agora Porque não vamos ter se mais, a CBF é uma bagunça, vai ver o que é a AFA. A AFA é pior do que a Mas CBF. pior 1000 vezes. Quebrou o futebol de clubes da Argentina. O país Com está rouba- quebrado. Pois é. Por isso que a gente tá importando quanto jogadores tempo de ele lá. não ganha uma Libertadores? Então, assim, a gente está vivendo uma ilusão, talvez no futebol brasileiro aqui também, com essas SAFs que estão chegando com milhões e milhões e quebrando. O caso do Botafogo é um exemplo. Né? A gente tem que tentar estruturar o futebol brasileiro para tentar se aproximar minimamente do futebol europeu. Vem o Jorge Jesus aqui para iludir um bando de besta, dizer que o Flamengo seria um dos 5 melhores times da Premier League. É a loucura. Você não Se, gosta muito do Flamengo, mas o mas Jorge o Jesus Jorge- começou besteira. Ele não é colonizador do futebol brasileiro para ensinar nada a ninguém. Conversou besteira, mas deu Conversou tempo. besteira. Ganhou Deu o quê o tempo, Flamengo seu Mundial? Conrado, porque Tudo você, que Rovários aí você fala, tem tem que que ter o Flamengo. é, Não tem o você time, não não, gosta Você muito fala do de Flamengo. Júnior, Aí você vem Paquetá, discutir isso aqui. Jorge perto de mim. Jesus. Agora, O Brasil não Você tem vem outro discutir time, isso aqui. não. Você Você não comparar. gosta do O Flamengo. Aldeone Essa é a disse- verdade. O São A Paulo gente vai sai da gostar do seleção Flamengo, brasileira. viu? Eu sabia, tava demorando ele falar O do Flamengo. Aldeone disse Aí você que tem o Jorge Jesus tem que que ser deu a treinador da Libertadores. seleção. Você quer Não. tirar a qualidade de Ele Jorge disse. Jesus? Eu vi. Pelo amor de Deus. E é ele treinou brincadeira. quem depois Deus, daqui, Romário. Romildo? Aí é brincadeira, isso é clubismo. Deixa- Rovário. deixa eu Jorge Jesus quebrar o treinou clima o quê aqui. além daqui? Olha, Depois não- que saiu do Flamengo, ele ganhou o quê? Sim, eu quero saber que ele ganhou do eu quero saber Mas do eu quero saber Flamengo. que Eu ele quero saber que comparou. ele transformou o Flamengo, Ele comparou o dinheiro, Flamengo ao investimento, futebol trouxe o cara inglês. certo. Inglês. Realmente, Pelo amor de calma. Deus. Calma. Ele fez o Jorge Flamengo. Jesus disse que o Flamengo se classificaria para a Champions League no campeonato da Premier League. E os bestas comeram corda. E os O bestas Flamengo viram o fez o Flamengo quê ganhar no tudo nos Mundial? últimos anos com o Jorge O Flamengo Jesus. fez o quê no Mundial? Não, e os Ganhou. bestas viram o Flamengo passar por cima como rolo. Aqui. O E Palmeiras só tem que tenta. Aqui. Pode torcer o Flamengo, ficar com não tô aqui Aqui. defendendo o Flamengo, não. Pra mim não importa Aqui. o Flamengo, não. Mas não tem Sim, nível de Europa do mas jeito eu que ele disse. Eu quero E o saber povo o que se ele disse ilude. aqui pro torcedor do Flamengo, que é o que interessa pro torcedor do Flamengo. Não, e o Porque Mundial? não vai jogar Champions League, não. E o Ele Mundial? vai jogar Libertadores. Ele vai Então jogar pronto. E por Libertadores. que como uma corda dessa? E conseguiu chegar O Jorge Jesus veio aqui achando que estava colonizando. Não treinou o time o depois Flamengo daqui. conseguiu que depois conseguiu Jorge, nada. com Jorge Jesus, depois de Jorge Jesus. Ganhou o Flamengo- Libertadores, ganhou o Brasileiro. Então pronto. E daí? E cadê o nível mundial, como ele disse? Nunca jogaria uma Premier League, minha gente. O Flamengo tem Alessandro e Danilo, que a Europa não quis. Olha aí na seleção. O nível de lateral que aqui é rei com o Flamengo. Tá aí o lateral, Danilo. O nosso nível aqui. A gente só pega o infelizmente, resto. é É o nosso futebol nível. brasileiro, só pega o resto. Não é só o Flamengo, não. Sim, Todos. muito bem. Pegamos Agora o compara resto. outro time, porque Ah, todo você lá, só Mas compara é, o você Flamengo. mas eu tô falando do Jorge Jesus. São Paulo. Eu não tô na Europa, não, Roberto, eu tô no Brasil. Concordo, por isso que ele não devia ter falado isso. Porque o Flamengo São joga Paulo aqui, não pode joga ter lá. ali. São Paulo, pronto aí, era a mesma coisa. Jorge Jesus foi sua. Pra que ele foi falar aquilo? Né?